Folha FM 98,3, começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. São 7 horas em ponto, bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues e hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Assassinado na porta de casa enquanto esperava a família. O homem estava dentro do seu carro aguardando a esposa e filha quando foi executado. Presos com armas após roubo de carga de cigarro. Águas do Paraíba conclui parte do serviço iniciado no feriadão, mas as obras vão continuar alterando o trânsito na área central de Campos. A administração municipal propõe 4,18%, mas segue o impasse entre servidores e governo sobre o reajuste. Na estrada de Lagoa de Cima, um ciclista morre durante a prática do esporte. Ex-prefeito de Italva é condenado por improbidade. No Folha 2, mais uma grande estreia no Kinoplex, Vingadores Ultimato. Filme de Joe e Anthony Russo deve atrair grande público às salas de cinema. Folha no Ar, primeira edição, temos como sempre a participação dos jornalistas Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã, e Aloísio Abreu Barbosa, diretor de redação. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloísio. Vamos começar então, vamos comentar aqui alguns assuntos da Folha da Manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Aloísio. Bom dia, Jacques, com a gente, secretário de Governo Alexandre Bastos. Bom dia, nossos amigos ouvintes da Folha FM. Vou começar falando sobre a manchete, depois a Luísa entra com um ponto final que a gente dá sequência aqui. Na questão da manchete, chama atenção a esse caso que aconteceu no Turf Clube da madrugada de ontem, né? A gente chegou a noticiar já no primeiro direto da redação a forma que aconteceu o crime, né? O cara, a vítima estava estacionado dentro do seu carro, estacionado na porta de casa, e foi executado com um tiro na cabeça enquanto aguardava a esposa e a filha. Então, assim, poderia ser uma tragédia ainda pior, né? A gente não sabe as circunstâncias, não sabe... a gente tem as informações que a polícia nos passou, mas aumenta aí os índices de violência na cidade. É uma questão que a gente já debateu aqui diversas vezes com o delegado de Guarulhos, o Pedro Emílio, com o comandante Biapina, quando esteve aqui conversando com a gente. Mas mais um caso de violência, chama atenção a forma que aconteceu, justamente por ser na frente de casa, esperando a família. Acho que esse caso teve grande repercussão ontem por isso. E Arnaldo, mas é como você falou no dia da presença do comandante da Polícia Militar aqui, você falou sobre aquele crime em São João da Barra no Carnaval. Ele tem todas as características semelhantes, né, de execução em si, quer dizer, não é um crime causado pela violência em si, de assalto. Não, violência, claro que é violência, mas eu digo pelo... Sim. Aí é mais complicado, porque a gente não sabe, não tem acesso às circunstâncias. A gente não sabe se levou alguma coisa, se foi uma tentativa de assalto. Realmente a gente não sabe. As informações que a gente tem são muito... Tá bom. Então eu acho meio difícil emitir um juízo de valor. Lá é diferente. Lá foi diferente. Lá foi execução mesmo. Lá não teve tentativa de assalto, não teve tentativa de nada. E lá a gente tem as informações concretas passadas pela polícia. Nesse caso a gente não tem. Então é mais complicado se falar como teria sido a dinâmica. E aí fica... Como o Aloísio diz, né? O si não vai para a história. Mas se ele vai ver que ele era. É tudo especulação. Aloísio, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Bastos. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Quer dizer, não sou eu que digo, são os historiadores, né? Que sem história não existe. Não, claro. Agora, esse negócio só para antes de entrar na questão da pauta de servidor, que está aí com o prefeito Rafael Diniz. Acho que até basta depois eu poder falar um pouco melhor sobre isso também no próximo bloco. Esse crime, né? Quer dizer, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, porque também pode ser o cara tá no lugar errado na hora errada. Você teve o caso aqui, clássico, Rodrigo Quitete, um empresário querido da cidade, morto ali no Évores, na padaria do Évores, ali na pracinha do Liceu. Isso tem uns 6 anos, 7 anos, e foi morto, executado, porque estava na hora errada, no lugar errado. E num lugar, tô falando para cima do Liceu de dia, então a gente não pode dizer que afirmar que tenha sido uma execução da pessoa.
Pode ser como foi o caso do Quitete, né? Já houve casos, inclusive comentávamos aqui antes do programa, houve casos de pessoas serem confundidas, né? De serem parecidas e serem executadas. Isso já aconteceu, já em São Paulo, então teve um caso famoso, a coisa de uns 10 anos atrás. Acho que o caso do Quitete foi um caso muito rumoroso aqui, era um cara muito conhecido, muito querido conhecido, na cidade, e simplesmente foi morto porque estava na hora errada, no lugar errado. Agora, em relação à pauta dos servidores, quer dizer, o André teve aqui, o André Oliveira, secretário de gestão pública, gestão de pessoas, agora virou gestão pública, mudou, né? Enfim, teve aqui no dia 16, a terça-feira da semana passada, e ele falou, foi até a última pergunta que o Arnaldo fez a ele, né, como é que estava a questão do reajuste, alguém soprou para o Arnaldo no WhatsApp e Arnaldo perguntou. Ele falou que essa questão é tratada diretamente com o prefeito Rafael Diniz. A gente sabe que depois dali, os servidores entregaram uma pauta, né, o Ciprozep entregou uma pauta ao prefeito, e ela tem alguns pontos. Né? Primeiro é um reajuste de 15%. Que eles falam em perdas e tal, e calcularam em 15%. Perdas salariais, o último aumento deles foi em junho de 2016. E, além disso, eles pedem para dobrar o auxílio alimentação e a retomada do plano de saúde, que foi abolido em 2013, ainda no governo Rosinha. Né? O plano de saúde individual. O governo assinou com um reajuste de 4,18%, então essa manchete da Folha ela não é muito novidade, ela já é uma coisa anterior, como está aí na manchete. No título da capa. O que ocorre, que eu acho que é mais... porque pleitear faz parte de qualquer categoria. Isso, lógico, não você já tem, né? Não, mas eu acho que é legítimo. Claro que é legítimo. E também basta aqui um cara que é muito bom no jogo político, né? E é um jogo político, é véspera de ano eleitoral. Servidor é categoria importante, tem muito voto. Vou botar no jogo, entendeu? Tô jogando. Faz parte do jogo, é jogo jogado. Uhum. O problema é o seguinte: LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, feita no governo Fernando Henrique, junto com o Plano Real, estabilizou as contas do país, estabilizou a inflação, isso lá nos anos 90, né? Uhum. Não é uma coisa tão nova assim. Ele estabelece que o município ele só pode ter um gasto pessoal da sua receita corrente líquida, RCL, até 54%, teto máximo. O governo Rafael herda a folha de pagamento do governo Rosinha nesse limite máximo, de 54%. E ele consegue abaixar em 2 anos para 47%, que é um limite bem mais razoável. Bem mais razoável. Uhum. Agora, você vê, esses números não são meus, não são do governo, esses números são do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. E não é coincidência que o último ano do governo Rosinha, de 2016, foi reprovado por unanimidade pelo TCE. E o primeiro ano do governo Rafael foi aprovado por unanimidade. Isso não é juízo de valor, isso é fato. Não estou também fazendo juízo de valor nem querendo agradar, porque baixo está aqui. Se você colocar esse reajuste, só o reajuste em si, ele vai dar um aumento de despesa mês de 150 milhões de reais. De cara você que? Perdão, ano, 150 milhões de anos, desculpa. E mês com aumento de 100% do auxílio alimentação, você iria para uma despesa de 5,2 milhões mensais, perdão, 2 milhões mensais, e o plano de saúde, você faz aí uma média, R$400 plano de saúde médio, mas isso aumenta de acordo com a idade. Uhum. São 13 mil servidores ativos, multiplica. É só multiplicar. 13.400, 5,2 milhões mês. Então, quer dizer, não é a questão de ser bom ou ser mal, valorizar ou não o servidor, a questão é de você cometer ou não crime de responsabilidade. A questão é essa, entendeu? Então, eu acho que é legítimo o servidor reivindicar, acho que merecem.
não só salário e tal, mas também questão de insumo, é legítimo, né? Agora, você não pode negar a realidade. Não é negar a realidade, porque a realidade é imposta pela LRF, entendeu? Então, a gente vai ter assembleia no dia 29, né? Acho que o governo tem que sentar, conversar mesmo e tal, mas a gente tem que olhar para a realidade, né? Não adianta ver utopia. Não, e sindicato é de praxe, né? Eu sou servidor, já falei isso aqui ontem também, sou servidor lá em São José, é de praxe que o sindicato jogue um valor acima realmente do esperado para ter margem de negociação. Isso aí faz parte do jogo também, qualquer ano isso acontece. Todo ano vai chegando a database de reajuste, aqui em Campos o servidor é em maio, vai chegando perto, o sindicato vai jogar um valor lá em cima para ter margem de negociação. Eu acho que agora, a gente tem também as divisões dentro do sindicato. Você tem classes mais radicais, né, que se posicionam sempre, e vão... né? Sempre vai acontecer. Agora vamos ver se chega um consenso nessa assembleia. Manifestação, isso, aquilo. Exato. Agora vamos ver essa assembleia aí, que também não adianta você ficar nesse impasse, nessa quebra de braços, se você não chegar a um consenso que seja razoável para todo mundo, né? Você tem que chegar ali a um consenso. Tomara que chegue agora já nessa Assembleia. Bom, só para o que o Carlos falou, é verdade, há uma divisão ali nesse projeto, porque não é nova. Né? Tem um pessoal mais antigo, que está ali desde o tempo de Zezé. Tem um pessoal mais novo, que é um pessoal um pouco mais incisivo, e não está não tá em presidência, então todo grupo que briga para chegar ao poder, ele tem de ser mais radical. Enfim, isso faz parte. E também lembrar, quer dizer, que não é que não haja justiça no pleito do servidor, porque o cálculo de 4,18% do governo, ele é o índice de correção pela inflação aplicado nos últimos 12 meses. E como o reajuste ele é de junho de 2016, realmente a perda real é maior do que o calculado. Mas aí é o que dá para fazer, né? Quer dizer, como eu digo, não é nem questão da prefeitura, é questão da LRF. Quer dizer, é limitado por lei federal. Então, não se pode perder de vista a realidade, né? Claro que não. São 7h12. Vamos fazer logo um intervalo para a gente já voltar com o papo com o Alexandre Bastos, no Folha no Ar, primeira edição, que tem o apoio e o patrocínio de Laboratórios Plínio Bacelar.